Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou conversar com vocês sobre 3 livros que falam sobre o movimento Me Too. Para quem não conhece o movimento Mewtwo é o movimento do Pokémon. É do Pokémon, não é o que eu vou retratar aqui, gente. Para quem não conhece, o movimento Me Too foi uma hashtag impulsionada nas redes sociais por conta das reportagens que bombaram nos anos 2017 e 2018 nos Estados Unidos, onde denunciavam os diversos crimes sexuais por pessoas poderosas e no poder, no meio político, no meio da televisão e no meio cinematográfico. A hashtag MeToo é exatamente para falar sobre e denunciar, motivar as mulheres, principalmente, a denunciar sobre os casos de assédio sexual, abuso e agressão sexual no meio de trabalho, no ambiente de trabalho. Bombou bastante ao longo do período, assim que alguma dessas reportagens foram lançadas, e eu vou falar exatamente dos livros que vão retratar um pouco sobre esse movimento de maneira direta ou de maneira ficcional. Essas leituras foram feitas ao longo desse primeiro semestre de 2020 e foram leituras muito impactantes para mim e eu gostei bastante. Quem me acompanha nas redes sociais pôde acompanhar um pouquinho como foi o processo de leitura desses livros e me fizeram refletir não só apenas pela temática abordada, mas também um pouquinho além, sabe? Me fez refletir um pouco além do que estava sendo apresentado ali naqueles livros. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui é o Ela Disse, que é escrito pelas jornalistas Jodi Kantor e Megan Twohey. Esse livro aqui vai retratar os bastidores da reportagem feita por essas duas jornalistas para a New York Times e que será a primeira denúncia contra o produtor norte-americano e hollywoodiano, na verdade, que eu queria dizer, Harvey Weinstein, que é o dono da Miramax, dono da Weinstein Studios e produtora. E aqui elas vão contar como se deu o bastidor dessa reportagem, como foi todo o processo de entrevistas, o processo para buscar as vítimas, de conhecer, documentação. E aí elas enfrentam uma série de situações como as vítimas que não querem conversar, as vítimas que estão sob efeito de contratos de confidencialidade e que não poderiam revelar nenhuma informação referente aos casos nos quais elas viveram. E são investigações que vão indo cada vez mais para trás e que remetem coisas que aconteceram lá na década de 1990 com esse produtor, e não só nos Estados Unidos, como também na Inglaterra e em outros países da Europa. O que eu gostei desse livro aqui, e esse livro é o primeiro livro que realmente vai impulsionar o movimento Me Too, que a partir dessa reportagem, muitas mulheres vão fazerem uso dessa hashtag para contar as suas histórias de alguma forma, seja de maneira legal, fazendo realmente a denúncia, ou seja de maneira para impulsionar outras mulheres a denunciarem. O que eu gosto desse livro são os detalhes ele é singelo, sabe, da maneira como vai retratando. O que é complicado ler esses tipos de livro, porque é uma não ficção e é um livro que vai contar uma investigação jornalística para um grande jornal americano, que é o The New York Times. E esse livro, as jornalistas, elas tinham um grande cuidado com as vítimas e um grande cuidado como elas iriam falar. E é bem interessante para quem também faz jornalismo, que quer se tornar jornalista, ler livros assim, como se dão esses meandros e os detalhes que vão sendo falados sobre uma reportagem. Toda reportagem que ela é veiculada, ela antes foi apresentada para a pessoa que está sendo denunciada ali. No caso do Weinstein, ele sabia da reportagem, ele leu a reportagem, a sua equipe, a sua assessoria de imprensa, etc., leu a reportagem antes de ela ir no ar. E eles esperam que ele dê uma resposta para aquela reportagem,
e todo o meandro legal, a reportagem é passada por um crivo jurídico para saber se ninguém está cometendo algum tipo de crime de calúnia, de difamação, se as fontes se são reais, se tem como provar essas fontes, né, da onde saiu essa conversa. E é bem interessante a gente ler livros como ela disse para entender mais ou menos como ocorre o jornalismo, apesar de ser o jornalismo americano, que deve ter suas nuances muito diferentes, né, em relação ao jornalismo feito no Brasil e em outros locais no mundo, mas dá para entender mais ou menos como acontece quando uma reportagem vai ao ar, né, o direito de resposta daquela pessoa que está sendo denunciada. E o interessante é assim que no livro ela disse, as jornalistas tiveram contato com várias atrizes, que o Weinstein é um grande produtor americano que lançou muitos atores no meio artístico desde a década de 90, descobriu novos artistas. E as atrizes, elas no final do livro, elas contam esse encontro de todas as mulheres que estavam envolvidas na reportagem e que vão conversar sobre o que foi depois, o que aconteceu depois da reportagem ter sido veiculada. Muitas vítimas que se negaram a falar sobre o seu caso na reportagem, após a publicação, elas decidiram falar e outras nem tanto, decidiram ficar caladas, mas esse livro aqui traz esse detalhe e esse processo com as vítimas e o próprio cuidado que as jornalistas tiveram no processo. É bem interessante todo o caminhar. Eu não quero contar mais coisas aqui sobre o livro, como foi a reportagem. A reportagem vocês podem conferir se pesquisar logo depois no site do New York Times. Pesquisar no Google você já encontra, se botar lá New York Times e as autoras, você encontra a reportagem em inglês. E ela não é muito longa, então não é uma coisa muito comprida, mas é muito pontual no processo de denunciar o produtor e conseguir dar voz a tantas vítimas que foram abusadas sexualmente e agredidas sexualmente por ele. O segundo livro que eu vou conversar com vocês é o Operação Abafa, do Ronan Farrow. Esse nome pode ser tão conhecido, meio familiar para vocês. O Ronan Farrow é o filho da Mia Farrow com o diretor de cinema Woody Allen. E eu vou contar um pouquinho mais sobre essa questão Mia Farrow e Woody Allen ao longo dessa explanação desse livro. E aqui a gente tem a reportagem, né? Na verdade não é a reportagem, mas a série de reportagens que o Ronan Farrow se debruçou ao longo de 2 anos, se eu não me engano, para denunciar os problemas que os predadores sexuais e toda a indústria do silêncio para calar vítimas e jornalistas que tentam chegar na verdade sobre os fatos que acontecem. O Ronan Farrow era um jornalista que trabalhava por um programa de televisão para o canal NBC nos Estados Unidos, e o NBC é um canal muito importante lá. E ele tinha uma série de reportagens investigativas e de denúncia, né? São aquelas reportagens que investigam e fazem denúncias, não somente para informar, mas também para mostrar que tem alguma coisa errada aqui. Ele tinha muito sucesso, ainda estava no início da carreira, estava consolidando sua carreira, e ele estava ali trabalhando para esse programa de televisão e começa a ver, estava próximo ao período do Oscar, que é um período de muita badalação jornalística sobre fatos de filmes, de produtores, de atores. E ele começa a pipocar assim, levemente, algumas informações sobre o próprio Harvey Weinstein, novamente. E ele começa a pesquisar e a ver e a conversar com possíveis vítimas e etc. E toda vez que ele avançava um pouco mais nessa reportagem, os seus produtores, os seus chefes e editores iam lá e iam cortando, podando as possibilidades de ele continuar avançando cada vez mais. Nesse livro aqui, o Ronan Farrow vai fazer a denúncia onde o próprio canal NBC vai... É quase que um complô para que a reportagem do Harvey Weinstein não vá para o ar.
que não haja nenhuma denúncia. Mas o Ronan Farrow, com sua veia jornalística, com seu, né, eu sou jornalista, eu quero saber a verdade, ele vai tentar cada vez mais progredindo nessa possibilidade, procurando algumas brechas que a própria TV não consegue burlar ali, ele consegue burlar ali algumas brechas que ele encontra para poder continuar investigando e entrevistando as possíveis vítimas, as próprias vítimas desse produtor. O legal é que quando acontece isso, né, nesse período, e tem o Ronan tem esse livro, diferente do Ela Disse, ele tem uma veia um pouquinho mais pessoal, ele dá um toque mais pessoal, ele mostra um pouco dos sentimentos dele naquele processo dessa investigação, e ele vai contando um pouco as histórias das pessoas envolvidas e tal. O legal é que enquanto o Ronan tá investigando para essa reportagem, a Jodie e a Megan, elas estão também, quase que juntos eles estão investigando em conjunto. E no processo ele acaba descobrindo que existem outros veículos de comunicação investigando o Weinstein. E existe uma veia de competitividade ali no processo de quem vai dar o furo. E toda vez que ele tenta para poder dar o furo, a NBC vai lá e dá um corte, mas o que é interessante a Operação Abafa é que o Ronan vai mais profundo do que as meninas conseguem ir com a reportagem delas. O Ronan vai falar não somente nesse livro aqui, a gente não vai ter somente o caso do Harvey, mas também a gente vai ter outros casos que envolvem ou até então, né, presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A gente vai ter casos com âncoras de telejornais, apresentadores de televisão que vivem são anos de agressões e abusos sexuais contra subordinadas, e muitas delas perderam o emprego, vivem situações quase de depressão, e é muito difícil quando a gente faz a leitura desses livros, que assim, eu começo a pensar quantas carreiras de quantas mulheres foram botadas no lixo, colocadas no lixo por conta de ego masculino, ego de homem, que não conseguiu ouvir um não, e quantas mulheres e talentos foram perdidos por conta dessas situações. A gente está pontuando aqui o produtor Weinstein, mas existem várias outras pessoas envolvidas na cadeia de Hollywood que podem e que acabaram com carreiras completamente, sabe? Porque elas disseram não, elas fugiram e eles sabotaram a carreira dessas mulheres de maneira terrivelmente. É muito complicado na leitura porque você fica com muita raiva. No momento que você tá lendo, você tem a sensação de que é uma ficção. Mas quando você meio que dá uma racionalizada ali no processo, você fala, não, isso aconteceu. Uma mulher, uma atriz, uma pessoa de carne e osso foi detonada profissionalmente por conta de um cara que dominava o mundo do cinema americano. E o Ronan, ele vai contando, o problema do Ronan nessa situação é que ele foi por muitas vezes tentado ser calado e desacreditado. O Weinstein, ele tinha um poder tão grande em outros veículos de comunicação que ele começava a comprar matérias para desacreditar os jornalistas. E o Ronan era um complicado, porque em várias situações ele falou assim, você não pode fazer essa reportagem porque você tem conflitos de interesses. Porque seu pai é o Woody Allen, porque o Weinstein produz filmes do Woody Allen. E aí, além disso tudo, tem a questão, eu não sei se vocês sabem, tem a questão da irmã do Ronan Farrow, que fez uma denúncia, né, denunciou o pai por abuso sexual quando ela era criança. Então tem esse detalhe, o Ronan Farrow não fala com o pai, na verdade, nenhum processo ali, ele diz, ele se dirige ao Woody Allen como o pai dele, ele fala que é o Woody Allen, e então tem toda essa questão, e é usado, gente, é tudo manipulado, como tem a manipulação, e em cima disso tudo, dinheiro.
muito dinheiro. O grande problema do Weinstein é que, além do processo do agressão, né, que é muito grande, ele fez uso de dinheiro de instituições beneficentes para pagar a advogados e para pagar o silêncio de várias vítimas com dinheiro arrecadado de beneficência, sabe? De instituições que prezam por outras coisas. E vários outros detalhes e meandros que a gente vai vendo e vai lendo que nos traz essa visão, essa reflexão. O que me deixa muito intrigada com a leitura de Ela Disse, do Operação Abafa, é que a gente começa a refletir isso para outras situações. O quanto que telejornais, veículos de comunicação são calados ou, né, vivem em prol de A ou B ou C para não trazer a verdade ao público. Quanto a manipulação, quanto dinheiro rola. E aí eu fico pensando que aquilo que a gente vê e lê e assiste em diversos veículos de comunicação, às vezes não é o real, não é o verdadeiro. Imagine quantas reportagens devem ter saído para difamar determinada pessoa porque ela simplesmente estava procurando a possibilidade de denunciar alguém por conduta inapropriada de qualquer maneira, de qualquer forma. Então você começa a refletir os meios de comunicação que a gente absorve, sabe? Então isso que eu acho que foi o grande interessante na leitura tanto do Operação Abafa quanto do livro Ela Disse. Ambos os livros foram ganhadores do prêmio Pulitzer, que é um prêmio muito importante americano para o jornalismo. E sobre o prêmio que eles ganharam foi sobre serviço público, né? A matéria foi de grande importância para o serviço público americano e foi muito explosivo o quanto que isso aqui mexeu com diversos meios de comunicação, com pessoas, quantas pessoas foram mandadas embora, quantas mulheres começaram a denunciar os diversos casos e de abuso, de agressão, de assédio sexual. E o último livro que eu vou apresentar aqui para vocês, que vai falar sobre o movimento Me Too também, é uma obra ficcional que foi pensada, conversada e que muita gente... Foi vendida um pouco, né? Até o marketing desse livro foi pensado em cima dessa possibilidade de movimento Me Too, mas o caso é o livro Rede de Sussurros, da Chandler Baker. E essa é a ideia, né, do livro, falar sobre assédio sexual, agressão sexual e em ambientes de trabalho. Aqui a gente tem 3 advogadas bem-sucedidas, né, dentro do que pode ser bem-sucedido, que trabalham para o departamento jurídico de uma empresa de equipamentos esportivos. E as meninas são bem-sucedidas e a confusão toda começa quando o presidente dessa empresa morre de maneira inesperada. Ele infartou, né? E aí começa todo um sussurro, todo um processo para quem vai ocupar a cadeira desse presidente, né? E será que vai vir alguém de fora? Será que alguém da casa que vai assumir a cadeira de presidente da empresa? E essa empresa é uma empresa de esportes e ela é mundialmente conhecida, patrocina diversos atletas e tal. E aí, essa pessoa que está sendo cogitada, né? Esse advogado que está sendo cogitado para assumir a cadeira de presidente é o chefe dessas 3 advogadas, que são amigas, mas elas têm comportamentos e têm personalidades muito diferentes entre si. E elas têm uma coisa ali que as une e ao mesmo tempo as difere como qualquer amizade que existe. Só que esse cara, o Ames, ele é misógino, ele tem um comportamento extremamente desagradável com as mulheres, ele não leva a sério as mulheres, ele leva crédito pelas coisas que as meninas fazem, e ele tem um comportamento não muito legal, e a gente vai conhecendo ao longo da história como ele se comporta em relação a essas mulheres. E aí, ao meio desse tudo, começa a aparecer
a história de uma lista anônima, onde colocam nomes de vários homens importantes de várias empresas da área ali de Dallas, que é onde essa empresa esportiva está instalada, né, ali na região ali de Dallas, e é uma lista que corre em várias empresas, vários departamentos, onde as mulheres pontuam essa pessoa e o que ela fez, o que ela faz. Mostrou suas coisas, né? Mostrou seus órgãos genitais para a mulher, tratou ela como uma qualquer na frente, fez mansplaining com ela sobre uma situação de XPTO, não deu crédito para o trabalho que ela desenvolveu, e ela é uma lista de ódio ali das mulheres, sabe? E a confusão toda acontece a partir do momento que uma nova integrante aparece uma nova funcionária aparece ali, e as meninas descobrem que o Ames lá, o tão cogitado para presidente, começa a ter uma conduta inapropriada com essa nova funcionária. E elas estão cansadas disso e decidem colocar o nome dele na lista e fazer a denúncia dele. Só que o primeiro capítulo do livro, gente, vai mostrar a cena de um possível suicídio. E aí toda a confusão vai acontecendo, nós temos toda uma cronologia até a data desse suicídio, a gente fica sem saber quem é que se matou, né? Porque a gente está vendo toda a história antes e depois tem uma história a partir desse suicídio, que é quando a gente descobre quem realmente morreu, quem foi que se suicidou e como se deu esse suicídio. E durante esse meandro aí a gente vai vendo as situações complicadas e tal. O que me desagradou um pouco nesse livro foi que no início a autora teve um tom ali um pouco complicado, um pouco difícil para falar sobre tudo que as mulheres vivem e passam nos seus diversos ambientes, nos seus diversos papéis sociais, como esposa, como mãe, como recém-mãe, e no trabalho, a questão da autoimagem, a questão do corpo. Eu achei um tom um pouco competitivo que me desagradava um pouco. Mas ao longo da leitura eu fui diminuindo, esse tom foi diminuindo. E se eu tiver que falar alguma coisa sobre esse livro aqui, do que se trata, eu falo que ali é para mostrar como se dá e como acontecem a amizade entre mulheres e como elas agem no momento que elas decidem se unir em prol de algo maior, algo que irá defender os seus ideais, sabe? Então é a amizade ali feminina que fica como um tema ali transversal à história da agressão e do abuso sexual que acontece. O livro tem uma reviravolta muito interessante, que você não está esperando muito que aconteça e acaba acontecendo, mas é uma ótima pedida para quem está pensando nessa ideia de livro que vai falar sobre agressão sexual, sobre assédio sexual em ambiente de trabalho, e a importância de se denunciar, a importância de a gente falar e denunciar e falar de maneira concreta, porque nesse processo aqui a gente vê que como se dá. Às vezes a gente vai fazer uma denúncia para um setor e o setor tá meio que amarrado ao denunciado, sabe? Ele protege o denunciado. Então ali mostra um pouco como são as amarras, como é feito as coisas, para que as mulheres cada vez mais são inibidas e manipuladas em seu ambiente de trabalho. Então é uma pedida, é uma obra ficcional. Eu tive uma expectativa que não foi tão alcançada, mas eu acho que eu criei uma expectativa diferente para esse livro, mas de certa maneira ele me surpreendeu bastante. Então, já conheci o movimento Me Too? Vamos debater um pouco mais sobre esses livros. E vocês já sabem, curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!